Fala galera cervejeira, beleza? Aula 4 do curso Produção Cervejeira Sustentável. Dando continuidade aí ao conteúdo sobre as principais escolas internacionais de produção cervejeira, e seus respectivos estilos, é chegado então o momento de compreendermos as características básicas das escolas alemã, inglesa e americana. Eu sou Luiz Villani, sou formando no curso superior em Tecnologia de Produção Cervejeira da Faculdade Anhanguera e essa aula faz parte do projeto de extensão Produção Cervejeira Sustentável. Você está no canal Vilas Universo Cervejeiro. Bom, no extremo mais conservador aí das escolas cervejeiras, a gente tem a escola alemã, que constitui uma escola aí mais tradicional mesmo, no sentido de preservar a sua própria tradição. Eu digo isso porque as cervejas ales, elas são mais tradicionais em termos históricos do que as cervejas lagers. Mas a escola alemã, ela preserva muito o protagonismo das cervejas lagers que foi descoberto por lá. Os estilos alemães, eles preservam também muito as suas características aí de cada uma das regiões na realidade, As cervejas claras, elas são predominantes na Alemanha, com um perfil mais neutro mesmo, sem adição de especiarias, e de qualquer tipo de condimento. Por isso a gente fala dessa tradição mesmo dos alemães em relação à produção cervejeira. No entanto, as cervejas elas são bem maltadas, tá? Não são cervejas tranquilinhas, levinhas, não. Elas são mais fortes, tanto em teor alcoólico quanto de malte, O malte mesmo, a quantidade, o volume de álcool, ele já gera mais um teor alcoólico superior aí nesse sentido. Então, as cervejas elas são bem maltadas, elas são equilibradas, no entanto, tá? Porque a adição de lúpulo, o lúpulo ele destaca o amargor na cerveja, mas quando a gente tem uma cerveja mais doce, o lúpulo ele age fazendo o equilíbrio entre dulçor e amargor. Então uma das características da escola alemã é justamente esse equilíbrio também. Então busca a adição de lúpulo, não é uma adição, não são cervejas pouco lupuladas, elas são até muito, mas não se tem uma percepção que ressalte tanto quanto em outras escolas, tá? E aí o aroma também, o que destaca mais é o aroma do malte, principalmente maltes mais claros, porque envolvem geralmente cervejas claras. E na realidade eles preservam muito aí a tradição em função da lei da pureza da cerveja alemã, que no fundo, não foi estabelecida como um padrão de qualidade, como as pessoas pensam e como a indústria do marketing cervejeiro acaba tentando impor para as pessoas que não têm um conhecimento muito a fundo sobre esse processo. A lei da pureza alemã ela foi criada para a preservação do uso do trigo num período de safras difíceis, Então eles sacrificaram as cervejas, a adição de trigo nas cervejas, para priorizar a produção de pão, que é uma outra tradição também alemã. Mas isso hoje já mudou, tá, gente? Essa lei foi por volta de 1516 e hoje, inclusive, as cervejas com adição de trigo são cervejas tradicionais na Alemanha. Então, gente, não é para cair nessa história de marketing aí de que as boas cervejas são as que respeitam a lei da pureza alemã, não, tá? Porque a gente tem cervejas de escolas americanas, escolas belgas e até mesmo das escolas inglesas que usam outros condimentos, sim, e que tem um resultado sensacional, Além disso, os alemães também eles desenvolveram um processo de defumar o malte, e usá-lo na produção de cervejas. São as Hautbier, São cervejas com um sabor de fumaça mesmo, um defumado em determinados momentos fica bem intenso, dependendo da quantidade do malte que você usa. E lá existe a possibilidade de você usar a receita com 100% desse malte defumado.
Então é bem intenso mesmo, para muitas pessoas chega a ser enjoativo, né? Eu gosto desse estilo, mas eu nunca usei o malte 100%. Eu sempre usei um percentual bem mais baixo, só para dar um sabor mesmo, e fica realmente muito interessante. Outra questão também muito tradicional é a maior festa cervejeira do mundo, né? A Oktoberfest em Munique. É uma festa extremamente tradicional e que ela muda, ela tem uma questão da mudança sensorial também, principalmente em relação à presença de álcool, né, na cerveja. Para se tornar uma festa mais popular, eles diminuíram o teor alcoólico das cervejas, mas ainda assim ela é mais alta do que o que a gente está acostumado aqui, né, para as pessoas aguentarem mais e divertirem por mais tempo na festa. Então hoje eles deram uma amenizada mesmo na cerveja para a turma conseguir durar mais tempo aí nos dias de festa, né? Que ela não é realizada em um dia, são vários dias de festa. Dentre os estilos tradicionais, a gente tem a Munich Helles, a Fest Beer, a Helles Bock, a German Light Beer, a Kolsch, a Helles Export Beer, German Pils, Marzen, Rauch Beer, Dunkels e Alt Beer. São alguns dos estilos tradicionais, tá, gente? Tem outros estilos também na Alemanha. E também os estilos escuros, por exemplo, né, se destacam também, como a Munich Dunkel, a Einbeck, né, e as Bocks, né? Assim como um estilo que é bem torrado, bem tostado, né, que é a Schwarzbier. Então, além disso, as cervejas de trigo também são extremamente tradicionais na Alemanha. Já a escola britânica também ficou marcada pela busca do equilíbrio, mas nessa escola os lúpulos da região possuem sabores mais terrosos e florais e têm uma característica um pouco diferente dos lúpulos da Alemanha. Tá? Isso vai afetar aí a questão sensorial e afeta também os estilos ingleses. A escola também é tradicional, ela busca observar algumas tradições que foram adquiridas ao longo do processo aí, e dentre eles a característica das cervejas ales, que são bem tradicionais na Inglaterra. A carga excessiva de lúpulos, né, no estilo Indian Pale Ale também é uma característica muito marcante da escola inglesa. E até porque ela foi descoberta, né? Ela foi criada na realidade na Inglaterra no período de colonização, né? Porque no processo de navegação para as Índias, para as colônias, era muito desgastante e demorado, né? Tanto que eles criaram outras alternativas, né? Os portugueses, né, e espanhóis, para atravessar, partindo do pressuposto que a Terra era redonda, para atravessar em linha reta e chegar nas Índias, mas acabaram descobrindo a América. Mas eles que tinham que contornar toda a África, né, demoravam dias e as cervejas estragavam. Então, em determinado momento, eles encontraram uma solução, né, que pudesse fazer com que a cerveja ela conservasse mais em altas temperaturas quando estivesse passando ali pela África, né, pelos espaços tropicais, e permitir que a cerveja fosse servida a bordo. Dizem inclusive que se não fosse pela cerveja IPA, pela essa criação, né, o imperialismo inglês estaria em risco, né? As pessoas não gostariam de viajar e explorar as viagens para as Índias, né? Para o Oriente, no caso. Então, como que eles resolveram essa situação? O lúpulo, ele é um conservante natural, né, que atua na cerveja. Então, eles aumentaram a carga de lúpulo para que ela resistisse durante mais tempo e deu certo. Só que da mesma forma que deu certo, ela também encantou as pessoas que experimentavam, né? É um perfil diferente, mais amargo, mas que também traz sensações muito interessantes. Inclusive é o meu estilo preferido. Então talvez a cerveja IPA tenha salvado aí o imperialismo inglês, né? Ou seja, era possível voltar às Índias com cerveja suficiente no trajeto, tanto de ida quanto ter um estoque para retornar, né? Hoje a adição de lúpulo de amargor acabou virando uma tradição em vários estilos ingleses. Então a gente tem os estilos amargos, né? Os bitters, né? Que tem uma carga de lúpulo bem interessante.
Outra característica são os maltes torrados e algumas especiarias que também ganharam destaque por lá, né? Que acabou influenciando aí as cervejas com a cor mais avermelhada, as cervejas escuras, né? Que é uma tradição de toda a região britânica. Isso torna a escola inglesa consideravelmente complexa e atrativa, né? Os exemplos, então, dos estilos para essa escola passa aí por Ordinary Bitter, Best Bitter, Strong Bitter, British Golden Ale, English IPA, né, que é, na realidade, IPA, que é Indian Pale Ale, tá? Foi o nome que foi dado para essa cerveja muito lupulada, porque ia para a rota das Índias. Dark Mild, British Brown Ale, English Porter, a Sweet Stout, Oatmeal Stout, Tropical Stout, British Strong Ale, Old Ale, English Barley Wine e a Imperial Stout. São cervejas muito características e talvez você já conheça aqui pelo Brasil, porque a gente tem vários estilos reproduzindo aí as cervejas inglesas. A última e mais recente escola cervejeira aí de destaque é a escola americana. Embora os americanos tenham sido influenciados pelos colonizadores ingleses, né, ao longo da história eles buscaram a independência de insumos e fazendo plantações de malte e lúpulo, né? E isso deu certo em várias regiões nos Estados Unidos, né? Mas desenvolveu perfis sensoriais diferentes. Os lúpulos, principalmente, tiveram consideráveis adaptações de sabor e aroma. Uma variedade, então, de lúpulos mais aromáticos e frutados, principalmente frutas vermelhas, frutas amarelas, com um perfil bem diferente do que se via na Europa, passou a ser uma característica da região e influenciou sensivelmente o sensorial, a percepção de sabor dos americanos, né? Então, ao usar adjuntos típicos do país, também como o milho, né, que deixa a cerveja mais leve, diminui o corpo da cerveja, assim como ajuda a clarear a cerveja, também marcou algumas situações do estilo aí que mudaram consideravelmente o perfil das demais escolas que eram influência, né, que influenciavam eles para ter uma escola específica. De uma forma geral, gente, as cervejas lagers, né, as American Lagers, elas caíram no gosto norte-americano, principalmente em função da lei seca. Porque no período em que os Estados Unidos não podiam consumir álcool, né, isso gerou uma influência no paladar, de não querer bebidas muito fortes, porque eles ficaram muito tempo sem beber esse tipo de bebida alcoólica, de uma forma geral, né, só por contrabando, né, que a gente vê nos filmes aí até hoje, dos gangsters norte-americanos, mas a situação maior aí foi a adaptação do paladar para refrigerantes e tudo. Quando voltaram a consumir, as fábricas voltaram a produzir cerveja, o paladar norte-americano já tinha sido influenciado e eles não gostaram das cervejas mais fortes. A indústria foi então, aos poucos, adaptando a produção ao paladar do norte-americano. E com isso, o uso de adjuntos foi fundamental nesse sentido, porque ele amenizava o corpo, deixava a cerveja mais refrescante, mais leve, e isso ajudou muito, principalmente nas regiões mais quentes dos Estados Unidos. Então os estilos American Lager e American Light Lager são estilos típicos dessa adaptação, né? São os estilos que nós conhecemos aqui no Brasil, que a gente chama de Pilsen no Brasil, são American Lagers ou American Light Lager, né? Então teve uma influência não só nos Estados Unidos, como países que também sofriam grandes influências da cultura norte-americana, como o caso do Brasil. E em contrapartida a isso, o gosto pelo amargor oriundo aí da influência inglesa, né, associado ao desejo por cervejas aromáticas, acabou encontrando outra vertente. Então, além das lagers, que lá no início, na retomada depois da lei seca, passaram a ser tradicionais, a partir dos anos 70, né, do final dos anos 70, há um trabalho muito específico para a retomada das cervejas tradicionais inglesas e aí com os adjuntos já sendo produzidos nos Estados Unidos, um perfil sensorial diferente passou a ser apreciado, né? Então as pequenas cervejarias, as cervejas artesanais, a revolução americana da cerveja,
que passa por essa questão da produção da cerveja artesanal, ela marca muito esse momento também da história. Inclusive ficou conhecido como a retomada da produção da cerveja artesanal, né? Isso porque o presidente Jimmy Carter ele articulou com um congresso no final dos anos 70, né, para revogar uma proibição que existia na lei desde a época da Lei Seca, desde 1919, que era as pessoas poderem produzir a sua cerveja em casa, produzir bebidas em casa. Então a cerveja artesanal ela passa a ser permitida somente no final dos anos 70 e início dos anos 80. E foi isso que a gente inclusive já viu em aulas anteriores, que gerou a Revolução Americana da Cerveja, né? Então foi um movimento que ganhou proporção e é considerado hoje algo sem precedentes no mundo, tá? Essa cultura de produção da cerveja em casa é uma retomada norte-americana que acabou influenciando o mundo inteiro. Então os estilos americanos muitas vezes reinventaram estilos de outros países. Inclusive algumas técnicas como o dry hopping, né, que é o uso do lúpulo depois da fervura, que intensifica aí a presença do aroma, é uma criação americana justamente para ressaltar essa cultura do próprio país. E o resultado dessa produção americana tem ganhado destaque em todo o mundo. Então, alguns estilos, né, como a American Light Lager, a American Lager, a Creamy Ale, né, que é uma ale que se aproxima da American Lager, né, são estilos que têm uma grande saída nos Estados Unidos e influência no mundo inteiro. Mas nós temos ainda a American Wheat Beer, uma cerveja de trigo, né, a Blonde Ale, American Pale Ale, American Amber Ale, Californian Common, American Brown Ale, American Porter, American Stout, American IPA, Specialty IPA, Double IPA, New England IPA, além da American Strong Ale e American Barley Wine. Percebam que praticamente todos os estilos têm influência inglesa, mas com o uso dos insumos norte-americanos, ele ganhou um destaque próprio, uma característica própria, criando aí um grande estilo muito interessante para a gente conhecer e que tem influenciado muito aqui o Brasil. Gente, eu sei que é muita informação, né, tudo que a gente está falando aqui no curso até agora, mas esses vídeos vão ficar gravados aqui, disponíveis para vocês, eu não vou tirar ele do canal não, tá? Então vai ficar à disposição aí para consulta, né, são informações realmente importantes, a gente precisa passar, às vezes fica um pouco maçante no início, porque tem que dar esse contexto inicial para vocês entenderem como que a gente vai trabalhar aí na composição de uma cerveja, né? Como é que a gente monta a receita, como que a gente faz os processos de produção. Então é interessante compreender tudo que a gente está abordando aqui para a gente internalizar mesmo toda a cultura cervejeira. E na realidade, o que eu estou falando é muita informação, mas são informações superficiais, né? Cada estilo aqui pode ter até um grupo de estudo específico para a gente estudar, né? Então é uma infinidade aí de possibilidades que a gente tem para dialogar, para conhecer, para compreender mais este universo da cerveja. Hoje, gente, existe um material disponível sobre isso na internet, né, em vídeos aqui mesmo no YouTube, no meu canal mesmo aqui, no Vidas do Universo Cervejeiro, a gente tem produzido uma série histórica que destaca todos os estilos. Ainda falta muito, eu iniciei aí, acho que não estou nem na metade da produção dos estilos, porque são centenas de estilos diferentes e cada estilo pode ter variações próprias. Ele tem ali um perfil, né, que ele pode ir do menos intenso ao mais intenso, entre sabor de lúpulo, entre cor, entre sabor de malte, né, esse equilíbrio específico e o uso, né, dos insumos, né, que são insumos típicos que a gente tem em cada país, em cada região e que hoje chega ao nosso país, chega ao mundo inteiro aí com a globalização. Então, esse guia de estilos é o BJCP, tá? É um guia de formação de juízes internacionais para julgar a qualidade das cervejas e se as cervejas estão dentro dos estilos. Então, eles classificaram todos os estilos de acordo com os países, as características mais tradicionais e eu tenho produzido aí as cervejas de cada um desses estilos e postado aqui periodicamente também.
E eu confesso que essa produção dos estilos do BJCP acabou me levando aí um intenso processo de estudo, tá? Hoje eu vejo que é muito necessário a gente conhecer mais sobre todos os estilos, sobre, não digo todos, mas uma diversidade maior de estilos para a gente entender as características mesmo da cerveja, inclusive da produção e o que a gente pode extrair de melhor, até fazendo algumas adaptações aí no seu processo de produção. Então, assim, para mim tem sido uma experiência fascinante, né, e que proporciona muito aprendizado. Na próxima aula, inclusive, gente, eu vou abordar aí mais características dos insumos. Aí vocês vão entender isso tudo que eu estou falando aqui de uma forma mais objetiva, né? Entendendo aí o processo, a característica de cada insumo, característica da água, do malte, do lúpulo e das leveduras. E aí a gente vai contextualizar também o processo de controle de qualidade, as tendências atuais aí sobre a produção de cerveja artesanal. Sobre essa questão de indicação de bibliografia, são as bibliografias básicas que eu já falei, elas tratam sobre todas as escolas, né? Então, hoje a gente tem aí uma ampla literatura mesmo especializada, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, mas no Brasil alguns autores já vêm se destacando, a gente tem aí alguns autores sendo traduzidos e profissionais, né, brasileiros também publicando aí obras muito interessantes e que facilitam o nosso acesso à informação estando na língua portuguesa. Os livros escritos por Randy Muscher, para mim, são livros praticamente obrigatórios. Para quem quer conhecer sobre o universo, é muito interessante porque ele tem ali até uma veia cômica, ele faz algumas brincadeiras nos livros, mas é muito interessante mesmo a gente conhecer os estilos e o aspecto cultural, a riqueza que nós temos em conhecer essa diversidade do universo cervejeiro, né? Em relação aos estilos, eu indico o programa de certificação de juízes cervejeiros, né, que eu já falei aqui, que é o famoso BJCP. O guia ele foi editado por George Strong, né, com Christian England, e ele teve a sua última edição publicada em PDF agora em 2021. Né, foi disponibilizado inclusive gratuitamente na língua portuguesa. Então a gente tem uma versão também na língua portuguesa, o que facilita aí o nosso acesso. Se você digitar aí nos mecanismos de busca aí sobre BJCP cerveja, guia BJCP, eles vão te indicar para você poder baixar. Nas próximas aulas, então, a gente vai partir aí para o conhecimento dos insumos cervejeiros. Essa é uma informação essencial para as aulas práticas, né, para a gente entender melhor como é que é a composição da cerveja e as características que as combinações que a gente tem pode gerar na cerveja. Então é importante a gente fazer essa abordagem antes da gente ir para a prática, tá ok? Se você puder fazer um comentário aí para ajudar na nossa avaliação aí, se o conteúdo está sendo interessante, se está ajudando de fato você de alguma forma, deixa aí um comentário porque vai ser importante para a gente fazer o relatório final desse projeto de extensão aí, que é um requisito curricular do curso de produção, de tecnologia em produção cervejeira, né, da Faculdade Anhanguera. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até mais.